Sabe aquela história que a gente conhece de cor? Aquela menina curiosa, o coelho apressado, um chá maluco e uma rainha que adora cortar cabeças? Sim, estamos falando de Alice no País das Maravilhas, um clássico que, à primeira vista, parece ser apenas um conto infantil, cheio de personagens excêntricos e situações engraçadas. É um mundo de cores vibrantes, lógica invertida e uma atmosfera de pura fantasia que nos convida a sonhar acordados, né? Mas e se eu te dissesse que por trás de toda essa beleza e inocência, ou dessa aparente inocência, existe um abismo? E se o País das Maravilhas não for um lugar tão maravilhoso assim, mas sim um espelho distorcido da mente de Alice, um palco para o esfacelamento de sua própria psique? É uma ideia que assusta um pouco, eu sei, mas que te convido a explorar comigo agora. Prepare-se para descer na toca do coelho de um jeito que você nunca imaginou, porque a gente vai descobrir que, às vezes, a loucura é o único caminho para a autodescoberta. Lewis Carroll, o brilhante matemático e lógico por trás do pseudônimo, Charles Lutwidge Dodgson, nos presenteou com essa obra-prima em 1865. E olha, o contexto vitoriano, cheio de repressões sociais e morais rígidas, já é um prato cheio para a gente começar a desconfiar que nem tudo era tão simples quanto parecia na superfície. Naquela época, a ideia de loucura era bem diferente da que temos hoje. Muitas perturbações mentais eram simplesmente rotuladas como loucura, e os tratamentos eram, para dizer o mínimo, rudimentares e muitas vezes cruéis. Então, quando Carroll nos apresenta um mundo onde a lógica é subvertida e a sanidade é uma questão de ponto de vista, ele não está só inventando uma fantasia. Ele está, de certa forma, criticando as convenções, os limites que a sociedade impunha à mente humana. Pensa comigo, um autor que era um mestre dos enigmas e da lógica, escrevendo um livro que desafia toda a lógica conhecida. Isn't that fascinating? É como um mágico revelando o truque, mas de um jeito que só te deixa ainda mais intrigado. Desde a sua publicação, Alice no País das Maravilhas tem sido um terreno fértil para diversas análises, especialmente no campo da psicologia e da psicanálise. A história é tão rica em simbolismo que parece que Lewis Carroll, mesmo que inconscientemente, construiu um mapa da mente humana. Para muitos estudiosos, a jornada de Alice pelo País das Maravilhas é uma alegoria para a psique, onde cada personagem e cada evento representam um aspecto da nossa própria mente: a razão, a emoção, o subconsciente, o ego. É como se o livro fosse um grande quebra-cabeça, e cada peça, por mais bizarra que pareça, se encaixa para formar um panorama completo da experiência interna. A gente não está falando só de uma interpretação pós-moderna. A obra sempre teve essa camada profunda, essa capacidade de ressoar com algo que vai além do óbvio. Afinal, por que um livro infantil continuaria a fascinar e intrigar gerações de adultos, inspirando filmes, músicas, peças e até mesmo um termo médico? A verdade é que a história de Alice transcende o simples entretenimento. Ela nos convida a mergulhar em um território onde a linha entre o real e o imaginário, entre a sanidade e a loucura, é tênue e constantemente questionada. É como aquela sensação de estar sonhando e não saber se é real ou não, sabe? Onde o inconsciente se manifesta de formas que a gente nem sempre entende, mas que carregam significados profundos para a nossa vida. E é exatamente essa fronteira borrada que torna Alice tão rica e tão perturbadora quando vista por essa ótica mais sombria. A gente vai explorar como as mudanças de tamanho de Alice, por exemplo, podem ser muito mais do que um truque de magia. Podem ser a representação de uma crise de identidade, de uma dificuldade em se encontrar no mundo, em se sentir confortável na própria pele. A questão central que vamos desvendar é essa: o País das Maravilhas é uma mera fantasia ou uma complexa metáfora para os labirintos da mente de Alice? Seria ela uma exploradora corajosa ou uma alma perdida em um delírio autoinduzido? A gente vai ver que a inocência da Alice original se transforma em algo muito mais complexo e, por vezes, assustador,
Quando a gente começa a olhar para os detalhes, para as frases enigmáticas, para os comportamentos estranhos dos personagens. Essa obra, que parece tão leve, esconde camadas de densidade que nos forçam a questionar não só a realidade da personagem, mas a nossa própria. Então, prepare-se para revisitar cada canto desse País das Maravilhas, porque a gente vai descobrir que o sorriso do gato de Cheshire pode não ser tão amigável assim, e que o chá do chapeleiro pode ter ingredientes muito mais sombrios do que a gente imagina. E o que isso tem a ver com uma psique fraturada? Pensa na mente humana como um espelho. Em condições normais, ele reflete a realidade de forma coerente, mesmo com as imperfeições e nuances do dia a dia. Mas e se esse espelho se estilhaça? O que você veria? Fragmentos, imagens distorcidas, pedaços de si mesmo que não se encaixam mais. O País das Maravilhas, sob essa ótica macabra, é exatamente esse espelho quebrado, onde a realidade se fragmenta e a identidade se dissolve em um mar de absurdos. A jornada de Alice, então, não é apenas uma aventura divertida. É uma luta desesperada para juntar os cacos de sua própria mente, para encontrar um sentido em um mundo que perdeu toda a coerência. É uma história que nos fala sobre a fragilidade da nossa percepção, sobre como o nosso mundo interior pode ser tão vasto e complexo quanto o universo lá fora, e como, às vezes, ele pode se tornar um pesadelo particular. Ainda mais intrigante é a forma como essa narrativa permite múltiplas camadas de interpretação, sem se fechar em uma única verdade. E é exatamente essa ambiguidade, essa capacidade de ser muitas coisas ao mesmo tempo, que a torna tão poderosa. A obra de Carroll é um convite aberto à especulação, um playground para a mente, onde cada leitor ou espectador pode projetar suas próprias ansiedades e compreensões. E essa é a beleza da literatura, né? Ela não te dá as respostas prontas, ela te dá as ferramentas para que você mesmo as encontre. Mas o que a gente vai descobrir juntos é que, em Alice, essas ferramentas nos levam a um lugar bem mais escuro do que o Coelho Branco jamais ousaria mostrar. Um lugar onde a sanidade é uma mera ilusão e a verdadeira maravilha é a capacidade da mente de se reinventar, mesmo que em pedaços. Então, a pergunta que nos guiará nessa exploração é: se o País das Maravilhas é a projeção da mente de Alice, o que significa que ele esteja tão desorganizado, tão ilógico e tão ameaçador? As respostas, meu caro amigo, são muito mais profundas e perturbadoras do que você pode imaginar, e prometem abalar sua percepção do que realmente significa estar são. Vamos mergulhar nessa. Agora que a gente já plantou a semente da dúvida sobre a verdadeira natureza do País das Maravilhas, é hora de ir mais a fundo, de dissecar cada personagem e cada evento bizarro que ali se encontra, para entender como eles, juntos, formam a arquitetura de uma mente em colapso. Pensa no País das Maravilhas como um grande sonho, um daqueles bem vívidos e confusos, sabe? Para a psicanálise, os sonhos são a via régia para o inconsciente, onde nossos desejos reprimidos, medos e conflitos internos se manifestam em formas simbólicas. Alice, no País das Maravilhas, é exatamente isso, uma viagem onírica que revela as profundezas da psique da nossa protagonista. Vamos começar pelo nosso guia inicial, o Coelho Branco. Ele está sempre atrasado, sempre olhando para o relógio, uma figura ansiosa que arrasta Alice para a toca. O que ele representa? A ansiedade, a pressão do tempo, a urgência constante que nos persegue na vida adulta. Imagina você tentando relaxar num domingo, mas a sua mente não para de pensar nas tarefas da segunda-feira. É exatamente essa sensação. O Coelho Branco é a personificação da neurose, daquela parte da gente que está sempre preocupada com o que deve fazer, com os compromissos, com a ordem. Ele é o superego de Alice, aquela voz interna que cobra a perfeição e que a empurra para uma realidade onde as regras são fluidas, mas a culpa e a pressão continuam firmes, te apertando o peito. É como se a mente de Alice, já sobrecarregada, criasse esse personagem para externalizar a pressão interna que ela sente. E o buraco do coelho, para onde ela despenca? É a porta para o inconsciente,
o mergulho abrupto e inevitável nas camadas mais profundas e desconhecidas de si mesma. E as famosas mudanças de tamanho de Alice? Uma hora ela é gigante, outra hora ela mal alcança uma mesa. Isso não é só fantasia, meu amigo. É uma das metáforas mais poderosas da obra para a crise de identidade. Já sentiu como se você não se encaixasse em lugar nenhum? Como se seu corpo ou sua mente estivessem diferentes, estranhos para você mesmo? A Alice sente isso o tempo todo no País das Maravilhas. Ela se pergunta: quem sou eu agora? Isso é um reflexo da despersonalização e desrealização, sintomas de perturbações onde a pessoa se sente distante do próprio corpo, despersonalização, ou percebe o mundo externo como bizarro e distorcido, desrealização. Existe até uma condição neurológica real, a Síndrome de Alice no País das Maravilhas, SAIPEM, que foi nomeada a partir do livro de Carroll. Pessoas com SAIPEM experimentam distorções na percepção de tamanho, forma, distância e até mesmo na passagem do tempo. Elas podem sentir que seus corpos ou objetos ao redor estão encolhendo, crescendo ou mudando de forma. É como se a mente dela estivesse tão confusa, tão sobrecarregada, que a própria percepção fundamental da realidade se alterasse. Não é só um jogo de encolher e crescer. É a representação visual da sua mente lutando para processar quem ela é em meio a um caos. Imagine acordar um dia e não reconhecer o próprio quarto, as coisas que você ama. Ou pior, não reconhecer a si mesmo. É uma experiência assustadora. E Alice a vive constantemente. Vamos seguir para a Festa do Chá, onde encontramos o Chapeleiro Maluco e a Lebre de Março. O que eles representam? O caos da razão, a desorganização do pensamento e a liberdade criativa levada ao extremo do delírio. O chapeleiro, com sua loucura peculiar, é um arquétipo do sábio, que, no entanto, opera fora de qualquer lógica convencional. Na era vitoriana, a expressão louco como um chapeleiro tinha uma base real. Chapeleiros frequentemente sofriam de envenenamento por mercúrio, usado no processo de fabricação de chapéus, o que causava tremores, perda de memória e, sim, insanidade. Então, a loucura dele não é apenas um traço de personalidade, é uma doença real, transposta para a narrativa como um símbolo da mente afetada. A Festa do Chá é um ciclo sem fim, um tempo parado no tempo, refletindo a dificuldade de Alice em lidar com a passagem das horas, com a cronologia dos eventos, um sintoma comum em estados de ansiedade e perturbações cognitivas. É como se a mente de Alice estivesse presa num loop infinito, incapaz de avançar, remoendo os mesmos pensamentos e experiências sem uma resolução. E o gato de Cheshire? Ah, o gato! Ele aparece e desaparece, deixando apenas o sorriso. Ele é um mistério, a sabedoria ambígua, o lado mais esquivo e talvez mais cruel do inconsciente. Ele representa a parte de Alice que está sempre questionando, sempre duvidando da realidade, da sanidade. A sua famosa frase, "somos todos loucos aqui", é um eco da própria percepção de Alice, de que ela está perdendo a sanidade, de que a loucura é a norma nesse mundo interior. O gato é a voz da dúvida, o instigador da introspecção, mas também um guia que oferece verdades desconfortáveis. Ele desafia Alice a pensar por si mesma, a questionar quem ela é e para onde ela quer ir, mas sem oferecer respostas fáceis. É como um terapeuta que não te dá a solução, mas te força a olhar para dentro de si e encontrar suas próprias respostas, mesmo que elas sejam dolorosas. Ele é a representação de que, dentro da mente de Alice, a lógica se desintegra, e o que resta é a percepção subjetiva, a verdade pessoal, por mais estranha que ela possa parecer para os outros. O gato, ao desaparecer e reaparecer, nos mostra que a realidade e a percepção são fluidas, mutáveis, e que a certeza é apenas uma ilusão. A Rainha de Copas é a personificação do autoritarismo, da tirania emocional, da raiva descontrolada e da repressão. É a parte de Alice que tem medo do controle externo, ou talvez a projeção de uma figura de autoridade opressora em sua vida.
A sua frase, cortem-lhe a cabeça, é um reflexo da agressividade reprimida, da raiva que Alice não consegue expressar no mundo real, mas que explode nesse universo onírico. É a manifestação de um medo profundo de ser punida, de ser silenciada. E o julgamento da torta da rainha, que é um completo absurdo, com regras inventadas e punições arbitrárias, é a representação da mente de Alice lutando contra a injustiça percebida, contra a falta de sentido nas regras sociais. É a externalização do sentimento de estar sendo julgado sem motivo, sem lógica. Um eco de uma mente que busca ordem em um mundo desordenado, mas só encontra mais caos e repressão. Os gêmeos Tweedledee e Tweedledum são a dualidade, o conflito interno, a indecisão. Eles representam as escolhas difíceis, os dilemas que Alice enfrenta em sua jornada de autodescoberta. É como se a mente dela estivesse dividida em duas, puxando-a para direções opostas, incapaz de tomar uma decisão clara. A lagarta azul, sentada em seu cogumelo, é a figura da introspecção e do questionamento da realidade. Ela faz a pergunta fundamental: quem é você? Essa é a pergunta que Alice precisa responder para si mesma, a base de toda a sua crise de identidade. A lagarta é a voz da razão, que, no entanto, convida à reflexão sobre o efeito de substâncias, metaforicamente ou não, que alteram a percepção, remetendo a discussões sobre substâncias alucinógenas e a distorção da realidade. É a busca por autoconhecimento através de meios que desafiam a percepção normal. Percebe como cada figura, por mais fantástica que seja, tem um pé na realidade psicológica, na forma como a mente humana processa o mundo e a si mesma? Não é só um conto divertido, é um estudo de caso sobre a fragilidade da nossa percepção e a complexidade do nosso mundo interior. O País das Maravilhas, com seus habitantes bizarros e sua lógica ilógica, é a própria mente de Alice, um reflexo distorcido de seus medos, ansiedades, conflitos e anseios. É um lugar onde a normalidade é subvertida, onde a sanidade é uma construção frágil que pode se estilhaçar a qualquer momento. E é nessa paisagem mental fragmentada que Alice precisa encontrar seu caminho de volta, não para a realidade exterior, mas para uma realidade interna mais coesa e integrada. A cada passo, ela não está apenas explorando um mundo mágico, mas desvendando os segredos sombrios de sua própria psique, enfrentando seus demônios internos disfarçados de personagens de contos de fadas. A imersão dela nesse universo é tão profunda que, por vezes, ela própria se confunde com os delírios que a cercam, tornando-se parte do próprio caos que a consome. A gente vai ver que o desespero dela para entender as regras desse lugar é, na verdade, o desespero para entender a si mesma, para dar um sentido a uma existência que se tornou incompreensível. A gente mergulhou fundo nos personagens e nos eventos isolados, né? Vimos como cada um deles, por mais bizarro que pareça, é um fragmento de uma paisagem mental muito maior. Mas agora a gente vai juntar tudo isso. A verdadeira revelação, a grande síntese, é entender que o País das Maravilhas não é só um lugar com personagens simbólicos. Ele é, em sua totalidade, a própria psique de Alice. É uma projeção completa, um universo construído e habitado pelos cacos de sua mente fraturada. Não é um sonho sobre um lugar estranho, é o sonho sendo o lugar estranho. A materialização de um colapso psicológico em forma de narrativa. Imagina o seguinte, a mente de Alice, talvez sobrecarregada por pressões externas, pela transição da infância para a adolescência ou por traumas não processados, atingiu um ponto de ruptura. É como se um cristal precioso caísse no chão e se partisse em 1000 pedaços. Cada pedaço ainda reflete a luz, mas de uma forma distorcida, em ângulos que nunca existiram antes. O País das Maravilhas é essa imagem estilhaçada, um labirinto mental, onde a ordem causal se desfez e a identidade de Alice se dissolveu. A sua busca desesperada por lógica e coerência nesse mundo caótico não é apenas a aventura de uma menina curiosa, mas o grito silencioso de uma psique tentando se reestruturar.
É a própria Alice se desprendendo da realidade consensual e criando um universo particular onde suas ansiedades, medos e desejos mais profundos podem ser encenados. A jornada dela é um processo de individuação forçado pela fragmentação, onde, para se encontrar, ela primeiro precisa se perder completamente nos meandros de sua própria loucura. Vamos pegar a ideia da identidade narrativa. Você já pensou que a gente constrói nossa identidade através das histórias que contamos sobre nós mesmos? O que aconteceu com Alice é que a história dela se quebrou. O fio narrativo da sua própria existência se desfez. No País das Maravilhas, ela não tem um nome fixo, ela muda de tamanho, ela não sabe quem é, e os outros personagens constantemente a questionam. Quem é você? Isso não é só um recurso literário. É a representação vívida de uma crise profunda de identidade, onde o eu se torna fluido, incerto, maleável. A Alice que entra na toca do coelho não é a mesma Alice que emerge, se é que ela emerge por completo. Ela é uma Alice em constante transformação, não por escolha, mas por imposição do seu próprio universo mental. É como se o chão sob os pés dela estivesse em constante movimento, impedindo-a de se firmar em qualquer conceito de si mesma. Essa instabilidade é o cerne da psique fraturada. A própria estrutura do País das Maravilhas reforça essa ideia de fragmentação. Não há uma linearidade temporal clara. Os eventos se sucedem de forma imprevisível, sem um propósito aparente. A festa do chá que dura para sempre, por exemplo, não é apenas um gracejo do chapeleiro. É a incapacidade da mente de Alice de organizar o tempo, de dar sequência aos pensamentos, um sintoma clássico de desorganização cognitiva. É como se o relógio do coelho branco, que a puxou para esse mundo, tivesse parado de funcionar de forma lógica, mas ainda assim continuasse a torturar Alice com a sensação de urgência e atraso. O cenário em si, com suas paisagens mutáveis e seu ambiente surreal, é o reflexo de uma percepção distorcida. O mundo que a rodeia é um mundo que ela mesma criou ou recriou em sua mente, onde as leis da física e da razão não se aplicam mais. É a realidade filtrada, quebrada e remontada pelos mecanismos de defesa, pelos traumas e pelos anseios de uma mente jovem em tormenta. A Rainha de Copas, com sua tirania e seus julgamentos arbitrários, pode ser vista como a externalização da própria culpa e da autocrítica de Alice. Aquele lado sombrio de nós mesmos que nos julga implacavelmente, que nos condena por cada erro percebido, por cada falha. É como se a mente de Alice criasse essa figura monstruosa para punir os aspectos de si mesma que ela considera inaceitáveis ou errados. E a constante ameaça de portar cabeças não seria apenas uma hipérbole, mas uma representação simbólica da aniquilação do ego, do medo de perder a própria mente, de ser decapitada de sua sanidade. É um terror existencial que se manifesta de forma visceral nesse teatro mental. O gato de Cheshire, com seu sorriso enigmático e sua capacidade de desaparecer, é o último vestígio de uma consciência que ainda consegue observar o caos com uma certa distância, mas que também se rende a ele. Ele é a dualidade, a ambivalência, a incerteza que permeia todo o estado mental de Alice. É inevitável. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco. Você é louca? Não é uma constatação do País das Maravilhas, mas uma aceitação resignada do estado da mente de Alice. É a voz interna que reconhece a própria loucura, que talvez até se sinta confortável nela, porque na insanidade do País das Maravilhas, Alice não está sozinha. Todos são como ela. Essa é a síntese mais sombria. A loucura se torna a nova normalidade e a sanidade uma anomalia distante. Essa é a grande sacada. A virada de chave, o País das Maravilhas, não é um portal para outro mundo. É a porta para o mundo interior de Alice. Ele é a manifestação de um transtorno dissociativo, onde a realidade se fragmenta e a identidade se dilui. É uma fuga para um mundo onde as regras são ditadas pela lógica dos seus próprios medos e desejos.
A aventura dela é, na verdade, uma viagem terapêutica forçada, onde ela é obrigada a confrontar os aspectos mais bizarros e perturbadores de sua própria psique. Ela está, de certa forma, encenando uma jornada de autodescoberta através de um pesadelo, tentando reordenar as peças do seu eu fragmentado. E essa é a beleza e o terror dessa interpretação. A inocência do conto original se desfaz para revelar uma profundidade psicológica que ressoa com as lutas internas que todos nós, em diferentes graus, enfrentamos. É a história de uma mente tentando se salvar da própria ruína, construindo um universo inteiro como um mecanismo de defesa, um último esforço para dar sentido ao que se tornou sem sentido. A maravilha, nesse caso, não é a magia, mas a capacidade da mente humana de criar realidades tão complexas e vívidas, mesmo que assustadoras, para processar a dor e a confusão. O que parecia uma divertida fuga se revela um campo de batalha interno, onde a única chance de vitória de Alice é entender que o inimigo e o cenário são, no fim das contas, extensões dela mesma. A gente fez uma viagem e tanto, né? Do jardim ensolarado à Toca do Coelho, passando pelos salões da Rainha de Copas e pela festa de chá eterna. Vimos que Alice no País das Maravilhas não é só um conto de fadas. É uma janela para a mente humana, um estudo profundo sobre a psique fraturada e a complexidade da realidade. A gente começou com a ideia de uma história infantil, mas terminamos entendendo que a verdadeira magia e talvez o verdadeiro horror reside na capacidade de Carol de construir um universo que espelhe as turbulências internas de uma mente em transformação ou em crise. É como se o autor tivesse nos dado um mapa para o inconsciente, disfarçado de fantasia para crianças. A percepção de Alice sobre o mundo e sobre si mesma é constantemente desafiada e distorcida. Lembram-se das mudanças de tamanho? Do chapeleiro louco e sua festa de chá sem fim? Do gato de Cheshire que desaparece, deixando apenas o sorriso? Tudo isso, que antes parecia apenas nonsense divertido, agora se revela como a manifestação de uma psique em desordem, lutando para encontrar estabilidade e sentido. A Síndrome de Alice no País das Maravilhas, uma condição neurológica real que causa distorções de percepção, é um testemunho da profundidade com que Carol tocou em aspectos da experiência humana que são, de fato, perturbadores. A obra nos convida a refletir sobre o quão frágil é a nossa própria percepção da realidade e como a mente, quando sob pressão, pode construir mundos inteiros para processar sua dor e confusão. É um lembrete de que o que consideramos normal é, muitas vezes, apenas uma construção social e que a linha entre a sanidade e a loucura é muito mais fina do que gostaríamos de acreditar. Essa reinterpretação macabra de Alice e seu País das Maravilhas não diminui a obra original. Pelo contrário, a eleva. Ela ganha uma profundidade e uma ressonância que transcende gerações, fazendo com que o livro continue sendo relevante até hoje. Filmes, séries, jogos e outras adaptações frequentemente exploram essa veia mais sombria, reconhecendo o potencial psicológico e até de terror que a história carrega. A versão de Tim Burton, por exemplo, embora não seja puramente macabra, já introduz uma Alice mais velha, questionando sua realidade e identidade, ecoando essa luta interna que discutimos. Outras obras mergulham de cabeça no horror psicológico, transformando o País das Maravilhas em um verdadeiro pesadelo gótico, onde os personagens são ameaçadores e o cenário é um espelho de tormentos. Isso mostra que a psique fraturada de Alice não é apenas uma teoria, mas uma fonte inesgotável de inspiração artística, porque toca em verdades universais sobre a condição humana. A jornada de Alice, então, se torna uma metáfora poderosa para nossa própria busca por identidade e sentido em um mundo que, muitas vezes, parece tão ilógico quanto o País das Maravilhas. Quantas vezes a gente não se sentiu como Alice, perdido, questionando a própria sanidade, tentando entender as regras de um jogo que parece não fazer sentido?
Essa obra nos dá permissão para explorar o caos, para aceitar que nem tudo precisa ser lógico para ter significado. Ela nos ensina que, às vezes, a única forma de entender a si mesmo é mergulhar no próprio inconsciente, por mais assustador que ele possa ser. É uma ode à resiliência da mente humana, que mesmo em fragmentos, busca uma forma de se reorganizar, de se curar, de se encontrar. A transformação de Alice, de uma menina curiosa para uma figura que confronta e, em alguma medida, integra seus próprios demônios internos, é um processo de autoconhecimento que ressoa com todos nós. Ela não sai do País das Maravilhas a mesma pessoa que entrou. Ela é moldada pelo caos, fortalecida pela confrontação com o bizarro e mais consciente das complexidades de sua própria mente. Ao olharmos para o futuro, a influência de Alice no País das Maravilhas só tende a crescer, especialmente com o aumento da conscientização sobre saúde mental. A obra de Carol se torna uma ferramenta cultural para discutir temas como ansiedade, depressão, crise de identidade e a natureza da percepção. Ela nos dá uma linguagem, um conjunto de símbolos para explorar o indizível, o inefável da experiência psicológica. É um lembrete de que a arte pode ser um espelho, por vezes perturbador, mas sempre revelador da nossa própria humanidade. E essa é a grande lição. O País das Maravilhas não é um lugar para fugir da realidade, mas um lugar para entender que a realidade, especialmente a interna, é muito mais vasta, estranha e maravilhosa do que a gente ousa imaginar. É um convite para a gente abraçar as nossas próprias esquisitices, as nossas próprias loucuras, porque é nelas que reside a nossa individualidade, a nossa essência mais profunda. Então, da próxima vez que você pensar em Alice, lembre-se, a história dela é também a sua, uma jornada pela beleza e pelo abismo da mente humana. E talvez, só talvez, a gente seja um pouco mais louco do que o chapeleiro se a gente não se permitir explorar esses caminhos.